Provavelmente você não sabe qual é a diferença entre uma construtora e uma empreiteira, né? Geralmente a gente pensa que é a mesma coisa, normalmente as pessoas pensam que é a mesma coisa, mas não é, é uma coisa bem diferente, né? E eu quero simplificar isso para que você possa entender, você que não sabe, né? Qual a diferença entre uma construtora e uma empreiteira. Então vamos aqui para o quadro aqui, para ficar mais fácil para você entender. Eu fiz uma divisão aqui, construtora e empreiteira, né? A construtora tem um time completo. O que isso quer dizer, time completo? Quer dizer que a construtora tem engenheiro, tem arquiteto e tem toda a mão de obra que a sua obra vai precisar. Uma construtora geralmente faz obras grandes, né? Por exemplo, edifícios. A pessoa tem dinheiro, quer construir um prédio, né? Ela vai lá na construtora e diz, olha, quero construir um prédio de 10 andares, 15 andares, 20 andares, né? Explica lá como é que ela quer, acerta o orçamento, né? O valor que essa construtora vai cobrar e larga tudo na mão da construtora e eles vão fazer tudo. Eles vão fazer o planejamento, vão fazer o desenho, vão fazer o projeto estrutural e eles vão dar toda a mão de obra que esse prédio ou essa obra vai precisar, né? Tudo a construtora tem, ela é um time completo. Qual a diferença então para uma empreiteira? A empreiteira, na verdade, ela geralmente é contratada pela construtora, porque a empreiteira é uma coisa menor, a empreiteira não tem uma estrutura como tem uma construtora, né? Ela não tem engenheiro, ela não tem arquiteto, o que ela tem é somente a mão de obra. Então a empreiteira tem a mão de obra, e essa mão de obra pode ser geral, né? Ela pode ter ali uma empreiteira um pouco maior, pode ter todo tipo de mão de obra que uma construção precisa, mas também tem empreiteiras menores que atuam, né, ou trabalham somente em uma área da construção, né? Pode ser uma empreiteira que só trabalha com alvenaria, pode ser uma empreiteira que só trabalha com reboco, pode ser uma empreiteira que só trabalha com elétrica, ou uma empreiteira que só trabalha com pintura, ou assim por diante, qualquer área, né, da construção que precisa ser feito, existe uma empreiteira, né? E qual a diferença de uma empreiteira para um pedreiro comum aí que trabalha, né, que a gente diz de empreitado? É que a empreiteira ela tem que ter registro, né? Ela vai lá e registra uma microempresa, né, uma pequena empresa, ou até mesmo um MEI, e ela pode prestar serviço para uma grande construtora que pegou ali um prédio, né, para fazer um edifício muito grande para fazer, e a construtora contrata pequenas empreiteiras, né? Contrata uma empreiteira para fazer o reboco, né? Uma empreiteira para fazer alvenaria, outra empreiteira para fazer elétrica e assim por diante, outra empreiteira para fazer pintura, enfim, assim por diante. Então, a empreiteira é uma coisa menor, né? Você que vai fazer uma casa pequena aí, 100, 150 metros quadrados, você não precisa contratar uma grande construtora. Você pode contratar uma pequena empreiteira, né? Aí você vai pedir para um arquiteto fazer o projeto da casa do jeito que você quer. Esse arquiteto ele tem um engenheiro que calcula, né, a estrutura da obra, e aí depois que esse projeto estiver pronto, você contrata uma pequena empreiteira ali com alguns funcionários, né, e passa para ele o projeto e ele vai seguir aquilo que está no projeto. Então essa é a diferença de uma construtora e de uma empreiteira. A construtora é um time completo, você passa para ela a sua ideia do que você quer fazer, seja o tamanho que for, um prédio enorme, então, porque a construtora geralmente faz coisas maiores, né, obras grandes, e a construtora tem tudo ali, tem um time completo, engenheiro, arquiteto e todo o tipo de mão de obra que essa construção vai precisar. Já a empreiteira não, você pode ser um empreiteiro, né, ser dono de uma microempresa, uma microempreiteira, vamos dizer assim, que você vai ter ali 3, 4 funcionários, 2 funcionários se você quiser, não existe
um padrão, né? Depende da demanda, daquilo que você precisa, do tamanho do trabalho que você pega. Então essa é a diferença entre uma consultora e uma empreiteira. Até o próximo vídeo.